Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Espero que todos vocês estejam muito bem e prontos para iniciar mais um final de semana. Canal Bets e Tips na área aqui mais uma vez, passando para deixar os palpites esse sabadão, dia 29 de julho. Finalmente, mês de julho está acabando, as ligas boas estão voltando, já temos campeonato belga, já temos campeonato austríaco, segunda divisão do campeonato alemão. Todas as ligas que a gente costuma operar com bastante frequência, logo as maiores ligas voltam também, então facilita bastante o nosso trabalho. E bora lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tira um tempinho do seu dia para estar aqui acompanhando o nosso canal. Pode até soar repetitivo, parecer cansativo, mas nós vamos fazer isso todo dia. É o nosso exercício diário de gratidão, faz parte. E que vocês sempre saibam que nós somos muito gratos por essa audiência de vocês. E como já é costume nosso, vamos ao nosso resumo diário. Quinta-feira nós deixamos 6 palpites, foram 4 reds e 2 greens. Os 2 reds foram na qualificação para a Conference League na Europa. Ontem a maioria dos nossos palpites foi nessa qualificação, até porque nós tínhamos uma grade bem enxuta de jogos. Ambos os jogos tinham boas possibilidades de over, as estatísticas apontavam uma grande chance. Alguns greens bateram com alguma tranquilidade, como no jogo do Besiktas e no Ghent. No jogo de Cincinnati também, já na noite, os dois gols saíram logo no início do jogo, depois Cincinnati conseguiu cozinhar o jogo. Infelizmente o jogo do Áustria Viena estava no nosso bilhete, que foi um dos dois que não bateram o over. O time pressionou bastante o jogo inteiro, no entanto só conseguiu abrir o placar já na parte final do segundo tempo, então não teve chance tanto do Borac reagir como do time fazer o segundo. Nós vínhamos de 2 dias seguidos cravando o bilhete e não conseguimos o terceiro. Mas felizmente, para quem gosta de aposta esportiva, o mês de julho está acabando. Então vamos iniciar o final de semana com tudo, buscando os greens para nós. Mas antes dos palpites, eu quero lembrá-los, como a gente faz diariamente, de que nossos palpites são opiniões individuais, pessoais, que a gente chega através de estudos estatísticos, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer, e em cima disso a gente produz o nosso material. Caso vocês achem nossas análises coerentes e concordem com nossos palpites, fiquem à vontade, montem seus bilhetes também. E outro lembrete também, apostem com responsabilidade, não comprometam suas contas com apostas, tenham muita disciplina, que isso é muito importante. Mas sem mais delongas, vamos aos palpites do dia 29 de julho, sabadão iniciando. Logo às 8 horas da manhã, Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha, o Hannover enfrenta o Elversberg. O Hannover é uma equipe que inicia a temporada como uma das favoritas ao acesso. Já o Elversberg é uma incógnita, é um time que subiu da terceira para a segunda divisão na temporada passada. Para quem já está aqui no canal há mais tempo, sabe que o Elversberg é figurinha carimbada aqui, sempre batendo over. Mas isso era na terceira divisão, vamos ver como é que vai se portar na segunda. Como é a primeira rodada da segunda divisão alemã, nós não temos dados oficiais desse ano, dessa temporada. As duas equipes fizeram sequências muito boas de amistosos de pré-temporada. O Hannover fez 8 amistosos com 7 vitórias e um empate. E teve jogos contra equipes boas como o do Colônia, do Duisburg, do Vila Real. Só não bateu o over 2,5 em um desses jogos. Já o Elversberg também fez bons amistosos de pré-temporada. Foram 6 jogos com 5 vitórias e uma derrota. O time bateu o over 1,5 em todos esses jogos. Então temos uma tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 10 horas, segunda divisão da Suécia, o Oster recebe o John Coping. São duas equipes que estão bem colocadas, buscando uma vaga na Elite. O Oster é o terceiro colocado, enquanto que o Coping é o quinto. Aqui temos um duelo equilibrado, é complicado apontar um favorito, no entanto, temos uma oportunidade no mercado de gols. São as duas equipes com os melhores ataques da competição. São as duas equipes com maiores médias de gols do campeonato. São as duas equipes que mais bateram over 1,5. São as duas equipes que mais bateram over 2,5. Então aqui nós temos uma clara tendência de jogo para gols. Aqui, para quem quer fazer uma entrada simples, o over 2,5 está pagando em torno de 1,60, 1,70, variando um pouco de cada casa de apostas. Já o over 1,5 está pagando em torno de 1,20, 1,25 nesse momento. E é uma odd interessante para compor um bilhete, então aqui nós vamos de over 1,5. Às 11 horas, Copa da Liga da Escócia, o Motherwell recebe o Waste 5. Aqui é mais um daqueles duelos que tem tendência de ser completamente desequilibrado o jogo. O Motherwell é um time de primeira divisão, tirando o Celtic e Rangers, é um time que sempre chega bem colocado no escocês. Já o East 5 é o time da quarta divisão, então a diferença técnica é muito grande entre os dois times. Aqui temos um favoritismo absurdo pro time da casa, lógico,
consequentemente as odds estão baixas, mas para compor um bilhete é uma odd suficiente e, seguindo a lógica, é uma aposta bem segura. Então aqui nós vamos para compor um bilhete de casa vence. Às 11 horas chegamos na Finlândia, o SJK recebe o HJK. São duas equipes que estão bem colocadas. O SJK é o líder do campeonato com 35 pontos. O HJK é o terceiro colocado logo atrás com 31 pontos. Temos a tendência de um duelo muito equilibrado, sem favoritos. Ambos os times têm campanhas semelhantes. Jogo muito difícil para apontar um favorito, mas temos uma brecha, uma oportunidade no mercado de gols. O SJK tem a melhor defesa da competição. O HJK tem a terceira melhor, a diferença de apenas 2 gols. Ambos os times tomam menos de um gol por jogo. Então, devido ao equilíbrio do confronto, somado ao fato das duas equipes terem uma defesas muito sólidas, temos uma tendência de jogo para poucos gols. Nos últimos 5 jogos, o SJK bateu o under 3,5 em 4. Já o HJK bateu em todos os últimos 5 jogos o under 3,5. Nos últimos 5 jogos do HJK, 4 deles terminaram em 1-0, placar magro. Então, seguindo as estatísticas e o retrospecto recente de ambas as equipes, aqui nós vamos de under 3,5. Às 15h30 voltamos para a segunda divisão da Alemanha. O Fortuna Düsseldorf recebe o Hertha Berlin. O Hertha Berlin foi um time que acabou de cair da primeira divisão. Era outro time também que era figurinha carimbada aqui no canal. O time nos entregava bastante o over e a tendência é que continue na segunda divisão. É mais uma equipe que já inicia a temporada naquele seleto grupo de favoritos ao acesso. O time tem um investimento muito forte em relação aos outros times da Série B. Ambos os times vêm de boa pré-temporada. O Düsseldorf fez 6 jogos em pré-temporada, não teve nenhuma derrota, foram 5 vitórias e um empate. Já o Hertha Berlin teve uma pré-temporada com resultados um pouco mais irregulares, mas no entanto enfrentou adversários mais qualificados, enfrentou o campeão belga, enfrentou o campeão suíço. Então o time chega pronto para iniciar a temporada. São duas equipes com tradição de serem ofensivas, fizeram amistosos com muitos gols na pré-temporada, então aqui temos uma tendência de jogo para gols. Então, para compor um bilhete aqui nós vamos de over 1,5. Às 16 horas chegamos ao Campeonato Brasileiro, 17ª rodada. Atlético Paranaense recebe o Cruzeiro. O Atlético Paranaense vem bem colocado, é o quinto, com 26 pontos, apenas 3 pontos atrás do vice-líder Grêmio. Já o Cruzeiro vem em 11º com 22 pontos. O time até iniciou bem o Brasileiro, mas depois vem fazendo uma campanha bem irregular. Aqui temos a tendência de um jogo equilibrado. Teoricamente o Atlético Paranaense é um pouco favorito, mas o Cruzeiro vem numa sequência de 7 jogos invicto atuando como visitante e isso pesa bastante. Então, por esse fato, além do equilíbrio do jogo, decidimos operar no mercado de gols. E no mercado de gols nós temos duas possibilidades, tanto o over 1,5 como o under 3,5 são interessantes. O Atlético Paranaense nos seus últimos 5 jogos em casa bateu o over 1,5 e o under 3,5 em 4 de 5. Então qualquer uma das duas escolhas seriam justificáveis. O que vai pesar na nossa decisão é o desempenho recente do Cruzeiro. Nos últimos 10 jogos do Cruzeiro nós tivemos 6 placares de 1-0, 2 placares de 0-0, 1 placar de 1-0 e apenas um 2-2, ou seja, o time bateu over 2,5 em apenas um dos últimos 10 jogos. Isso é um dado muito relevante que a gente não pode desconsiderar. Então, com esses dados em mãos, resolvemos optar por entrar no mercado de under. Então aqui nós vamos de under 3,5. Também às 16 horas, continuando no Campeonato Brasileiro, o Inter de Porto Alegre recebe o Cuiabá. São duas equipes que estão muito próximas na classificação. O Inter é o 10º com 23 pontos, o Cuiabá é o 12º, apenas um ponto atrás do Inter. Uma vitória jogaria o Inter para perto do top 5, o Cuiabá também não ficaria muito distante. Aqui nós temos a tendência de um jogo equilibrado, até porque o Cuiabá vem tendo um desempenho bem satisfatório longe de seus domínios. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Cuiabá ganhou 3 partidas e ganhou partidas complicadas contra o Cruzeiro, contra o Goiás, contra a Fortaleza. Então é uma equipe que merece respeito, mesmo eu achando que o Inter é favorito para esse jogo. Aqui, para quem quer entrar no mercado de gols, o mais adequado é operar no mercado under. O Inter vem de 2 0-0 consecutivos sob seus domínios. Já o Cuiabá, nos últimos 5 jogos como visitante, foram 4 partidas por 1-0 e um empate por 1-1, ou seja, não bateu o over 2,5 em nenhuma delas. Para quem quer buscar algo a favor do Internacional, o time vem de uma invencibilidade de 6 jogos em casa, foram 4 vitórias e 2 empates, e o time tomou apenas 3 gols nesses jogos. É uma equipe que é sólida defensivamente, e justamente apostando nessa solidez defensiva do Inter, aliada ao fato que a equipe geralmente não perde em casa, nós vamos fazer uma entrada a favor do Inter, vamos de casa empate anula. Às 18 horas, seguindo no Brasil, mas agora na Série B, o Atlético Goianiense recebe o Sampaio Corrêa.
O Atlético faz uma campanha apenas irregular, é o 11º colocado com 27 pontos, enquanto que o Sampaio Corrêa faz uma campanha ainda mais abaixo, é o 15º colocado com 20 pontos, apenas 2 pontos à frente da Chapecoense, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Série B tem se mostrado um campeonato muito equilibrado, muitos times de fora vêm surpreendendo e ganhando suas partidas longe dos seus domínios. Um dado que chama a atenção nesse jogo é que o Atlético Goianiense, mesmo sendo o 11º colocado da competição, tem o segundo melhor ataque, com 25 gols em 19 jogos. É o time do campeonato inteiro que mais bateu o over 1,5, bateu em 16 de 19 jogos. Também é o time com a maior média de gols em seus jogos. O time bateu o over 1,5 em 4 dos seus últimos 5 jogos como mandante. Então, somando-se ao fato, e como a Série B é um campeonato com uma média de gols bem baixa, geralmente o over 1,5 acaba pagando um valor bem interessante. Então aqui nós vamos nos apoiar principalmente nas estatísticas ofensivas do Atlético Goianiense. Vamos aproveitar essas odds e vamos de over 1,5. Às 18h30, pela Série A, de volta à Série A, o Fortaleza recebe o Red Bull Bragantino. Aqui temos a tendência de um duelo muito equilibrado, são duas equipes que estão coladas na tabela. O Red Bull Bragantino é o 8º com 25 pontos, o Fortaleza vem logo atrás, é o 9º com 23. São duas equipes que são ofensivas, no entanto o retrospecto recente delas tem demonstrado uma inversão nesse sentido. O Fortaleza nos seus últimos 5 jogos em casa bateu o over 1,5 em apenas um deles. Não bateu o over 3,5 em nenhum dos últimos 5 jogos. Isso é um dado que faz a gente ficar um pouco antenado. Já o Red Bull nos 5 últimos jogos do Campeonato Brasileiro atuando como visitante também não bateu o over 3,5 em nenhum deles. Inclusive não bateu o over 2,5 em 3 deles, ou seja, a tendência recente das duas equipes é um jogo de poucos gols. Lógico que também tem as pessoas que gostam sempre do over, e eu não acho errado, são duas equipes ofensivas. No entanto, as estatísticas dos jogos recentes nos mostram que nesse momento a entrada mais adequada é o under 3,5. Lógico que pode chegar na hora do jogo e dar um 3-3, isso não tá escape. Então que fique claro que eu gosto das duas entradas, eu gosto do over 1,5 e eu gosto também do under 3,5. Mas nesse momento, para compor um bilhete, nós vamos de under 3,5. Às 20h30, chegamos à Copa das Ligas da América do Norte Central. Nesse torneio em específico, o software ele inverte os mandos. Nesse caso, parece que Santos Laguna vai receber o Orlando City, mas no entanto esse jogo é em Orlando. O time da casa é Orlando, mas como visualmente está trocado, vamos manter isso para evitar maiores confusões. Aqui é um duelo que quem vencer está classificado, no entanto é um duelo equilibrado, mas temos uma boa oportunidade de operar no mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, o Santos Laguna bateu over 1,5 em 4 deles, bateu over 2,5 em 3 deles. O Orlando tem estatísticas ainda melhores em relação a gols. Nos últimos 5 jogos o time bateu o over 1,5 em todos eles, bateu o over 3,5 em 3 de 5. Então novamente temos uma tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. E encerrando a grade do dia, nós temos um jogo com tendência de ser muito bom. Às 21 horas pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético Mineiro recebe o Flamengo. O Atlético Mineiro ainda não faz jus ao investimento grande que tem seu time, é apenas o 13º colocado com 21 pontos. Já o Flamengo é o 3º colocado, 1 ponto atrás do vice-líder Grêmio. O Atlético Mineiro ainda busca a primeira vitória sob o comando de Filipão. É um time que tem um bom elenco, boas peças, principalmente para o ataque, mas não vem desempenhando tão bem. Nos últimos 4 jogos como mandante no Brasileirão, o Atlético não venceu, foram 3 empates e uma derrota. Já o Flamengo atuando fora de casa nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates, está invicto nesses 5 jogos. Temos a tendência de um jogo bem equilibrado, são duas equipes com grande poderio ofensivo. Nos últimos 5 jogos como mandante, o Atlético bateu o over 1,5 em 4 deles, ambas marcam nesses 4 também, ou seja, é um time que joga e deixa jogar, e esse fator num jogo contra o Flamengo é bem relevante. O Flamengo marcou gols em 4 dos seus últimos 5 jogos fora de casa. O Atlético Mineiro não pode nem pensar em continuar perdendo ponto. Então temos a tendência de um jogo aberto, um jogo movimentado. Aqui nós vamos operar no mercado de gols. Aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. E com esse jogo finalizamos a grade desse sabadão. E antes do bilhete pronto, eu quero lembrá-los que os nossos links dos canais do Telegram estão fixados no primeiro comentário desse canal. Para quem tem interesse no Grupo Gold, o investimento é de 50 centavos por dia. Caso optem por um plano maior, esse valor diminui ainda mais, pode chegar a 33 centavos por dia. Meu WhatsApp também está à disposição, caso alguém tenha algum tipo de dúvida. Fiquem à vontade, é só me chamar.
E no bilhete pronto do dia nós temos um empate anula aposta a favor do Internacional contra o Cuiabá e um over 1,5 no jogo do Atlético Mineiro contra o Flamengo, pagando uma boa odd de 1,85. E por hoje era isso, eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se curtiu o nosso conteúdo, deixa o like, deixa o follow, não custa nada e nos ajuda bastante. Que Deus abençoe, que todos tenham um ótimo sabadão, que tenham um ótimo final de semana. E se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente, passando para deixar os palpites do domingão. Então, um abraço a todos, até mais, valeu!